Então voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, já apresentando a vocês o nosso segundo convidado, que é o Pedro Simonar. O Pedro é antropólogo e documentarista. Eu já gostei do documentarista. Bom demais. E nós vamos falar sobre conflitos, produção de conhecimento, etc, etc, etc. Eu tenho certeza que o mais interessante de tudo está nos etc. Pode ter certeza. Pedro, como vai você? Eu vou bem, muito obrigado. Que prazer grande de recebê-lo aqui. Uma boa tarde, boa noite para os nossos que coisa boa. Pode dizer bom dia também. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá tudo do mesmo, né? No fim, é verdade. Porque esse programa tem uma vantagem, deixa eu aproveitar para dar a mensagem. Tem uma vantagem, você pode assisti-lo nos horários que ele tem, meio-dia, 19h30 e depois de meia-noite, pela TV Mar, net. Você pode assistir pelo site gazetaweb.com, também apontando TV Mar no horário. E depois disso você pode assistir no YouTube quantas vezes você quiser e onde estiver. Porque está sempre lá. Isso é a maravilha do mundo tecnológico, né? Não é, rapaz? Muda tudo. Imagem digital. Então me conta, Pedro, vamos fazer um negócio ali para ele? O que é um antropólogo? Bom, um antropólogo é um cientista social que trabalha investigando a criação de signos, investigando como os grupos se organizam entre si, como as etnias se organizam. Vai trabalhar, sobretudo, com a produção de significado, de símbolos e de cultura. Né? Mas também com a formação dos homens, de um modo geral, com a formação da humanidade, de um modo geral? Você tem uma área da antropologia que é muito próxima da arqueologia também. Isso, né? Não é? E você tem isso, sim. Você tem muitos antropólogos que trabalham com essa área. Né? Sobretudo, aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos e no Canadá você tem isso muito próximo. Né? Muito próximo. Muito próximo. Muito bem. E genealogia também? Sim, trabalha muito com genealogia também, porque aqui é interessante, quando você trabalha com a ideia de genealogia, né, você trabalha com parentesco, você trabalha com, basicamente, com a origem do grupo social. Né? Isso. Porque você está trabalhando ali, quando você tem a formação, quer dizer, quem é que casa com quem pode casar com quem, quais são os filhos, porque isso é diferente em sociedade. Né? Nós, aqui no Ocidente, nós temos essa família tradicional, pai, mãe, filhos, né? Tínhamos. Agora está mais mudada, né? Eu diria que felizmente. Mas você tem algumas sociedades, por exemplo, que quem faz o papel de pai, para a gente seria o tio. Certo. Então, quer dizer, isso é variável, isso aí vai determinar toda a organização, todo o parentesco, toda a organização social desse grupo. Né? Muito bem. Então, o grande estudo que hoje a antropologia está fazendo, principalmente nos países como o Brasil, nesse momento, eu escrevi um artigo essa semana onde eu falava sobre o liberalismo e eu perguntava onde o liberalismo transforma uma sociedade. E eu pergunto a você, esse liberalismo, essa vontade de mudar, e você já deu alguns exemplos aí, fazem o que com a sociedade? Eu acho que é normal, né? É assim mesmo, as coisas vão mudando com o tempo. Mesmo quando você fala em tradição, a tradição também muda com o tempo. Com certeza. Você chega, por exemplo, é muito comum, eu fiz um trabalho quando eu estava no Rio de Janeiro com uma comunidade na Serrinha, né, que seria a origem do Império Serrano, e essa comunidade, por exemplo, a escola de samba sempre gosta de dizer, nós somos uma escola de samba tradicional, mas nós somos a primeira a botar o agogô na bateria de escola de samba. Já mudou a tradição. Não é? Com certeza isso está o tempo todo mudando. Quer dizer, a tradição, ela é inventada também, né? A gente pensa assim, e tem vários livros escritos sobre isso, tem um livro clássico do Eric Hobsbawm, que é historiador inglês, em que ele mostra como essas coisas, por exemplo, aquela saia do escocês, que todo mundo, isso é milenar, não é, isso é invenção de 100 e poucos anos para cá. Claro. Isso, tradição é isso, ele é feito para mudar mesmo. Na verdade, é como se fosse... Eu gosto de fazer sempre eu fiz essa imagem na minha tese de doutorado, é como se fosse uma pipa. Né? Perfeito. Você tem a linha aqui, Você solta... Você é carioca. Sou carioca. Como eu. Ela vai para longe, vem para perto, você controla aqui. Quer dizer, então, a tradição... pipa tem que ser carioca. É como se fosse isso, né? Ela está ali, quer dizer, quando você dá uma arlinha, ela está mudando, mas ela é como se fosse uma âncora que está aqui e que baliza. Ela vai mudar, mas ela tem que dar essa balizada, porque nós, seres humanos, a gente está sempre procurando mais aquilo que é seguro para a gente. Muito bem. Agora, me diga uma coisa. Até que ponto um problema social seríssimo que se vive hoje dentro desse país e em alguns outros países também,
que é o problema da corrupção, e que está sendo tão atacado nesse momento e tão visto até de uma outra maneira, cutucado mesmo, ele pode ser um transformador da sociedade? Pode ser um transformador, sim, na medida em que se cria um novo consenso, né? A gente sempre teve no Brasil uma sociedade muito permissiva. Isso. Em certo nível, sobretudo com aquilo que é público. Desde que foi descoberto. O que é público não é de ninguém, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa lógica, o que é público não é de ninguém. E nós, nesse momento agora, com essa comoção que está no Brasil, pode ser um momento de mudança, realmente. Perfeito. Agora as pessoas perceberem que aquilo que é público é de todo mundo. Exato. E que todo mundo tem que ser responsabilizado por isso também. Ok, mas você vislumbraria antropologicamente em que geração isso poderia se constituir numa mudança de comportamento? Eu não acho que possa demorar muito, não. Na verdade, eu sempre digo para os meus alunos, quando estou nas minhas aulas, o seguinte: nós tivemos no Brasil, agora que nós estamos nos fazendo enquanto nação, para mim. Por que eu te falo isso? Até 1888, a gente tinha, a maioria da população do Brasil era de escravos. Perfeito. Que era propriedade, não tinha direito, né, pertencia a alguém, é como se fosse uma máquina, é meu, Perfeito. Acabou. Aí um belo dia, falou assim, gente, vocês estão livres, tchau, um abraço. Quer dizer, mas não teve escola, não teve... Soltou sem base. Exatamente. Soltou, né? Como se solta um animal da jaula. Aquele escravo, então, que não sabia nada dos direitos dele, vai ensinar o quê para o filho dele? Né? Porque a gente sabe que o nível de educação parental é importante a formação dos seus filhos. Claro. Bom, aí, ao mesmo tempo, estão entrando no Brasil muitos imigrantes estrangeiros, né? Italianos, japoneses, alemães, ucranianos, etc, etc. Ora, então, essa imigração estrangeira vai entrar no Brasil fortemente até os anos 50. Perfeito. Né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje esses filhos e netos de imigrantes, que são brasileiros já, né, com esses filhos e netos de ex-escravos que agora têm os seus direitos e estão exigindo os seus direitos. E aí, o que nós estamos vendo é o conflito que é normal, né? Cada um tentando medir até onde pode ir, como é que a gente cria essa sociedade nova aqui. Então, eu acho interessante que isso... eu não vejo isso como um problema muito distante, passar pela... porque, se você pensar bem, Portugal também foi muito rápido, essa cidadania em Portugal. Né? Até o século XIX, Portugal era um país... a Alemanha, até o século XIX, passava por uma fome muito grande. Né? Então, em 2 gerações no máximo, houve essa transformação em torno de uma sociedade mais cidadã. É uma questão de querer. Como é que você trabalha essa questão dos conflitos e a produção de conhecimento? Isso é interessante, né? Porque, na verdade, a gente começa pensando nos novos direitos que estão surgindo agora aí, que geram esses conflitos, que geram, então, a produção de conhecimento. Por exemplo, eu trabalho muito com comunidades quilombolas. Né? Ok. Que, a partir da Constituição de 1988, eles têm um direito assegurado pela Constituição do acesso à terra. Perfeitamente. É isso? Ora, isso aí gera, obviamente... Que, no entanto... Gera um conflito, né? Porque você está falando de níveis diferentes de propriedade. Aí. Você tem um proprietário daquela terra e que tem um papel, mas que ele comprou aquela terra ali, muito possivelmente, já tinha naquele local uma família que se reproduzia ali há muito tempo. Perfeito. Né? E aí, aquela família, de repente, ele vai querer expulsá-la, e aquele pessoal, não, nós estamos aqui há mais tempo, aqui que a gente se reproduz, um território nosso, onde a gente se reproduz há muito tempo, aqui que eu criei meu neto, aqui eu criei meu filho. Com certeza. Né? E, enquanto isso, durante esse período aí, mudou o dono da fazenda 2, 3, 4 vezes, 10 vezes. Né? Isso gera um conflito. Né? Nesse conflito, então, surge para a gente, nós antropólogos, essa vontade de investigar isso e tentar resolver e tentar entender isso. Mas aí. o caso específico que você se refere, que é dos quilombolas, também existe um problema muito sério aí de vontade de fazer a titularidade, que não aconteceu nesse país, me parece que... E o reconhecimento existe, começa a se fazer um reconhecimento maior. Isso. Mas a titularidade em relação às terras, se não me engano, só tem uma ou duas comunidades quilombolas no Brasil. Porque aí você também tem... Não, isso aqui é mais Alagoas, tem outras no Brasil, mas você tem esse... Aí não só, a gente pode dizer, não só com a questão quilombola também, né? Por exemplo, a questão de gênero. Né? Quando os casais de pessoas do mesmo sexo começam a dizer, olha, nós também somos cidadãos, nós também queremos o mesmo direito. E isso é interessante, que isso aí não é uma postura revolucionária. Ninguém está querendo mudar o sistema. Está dizendo o seguinte, olha, o casamento é bom. Eu quero poder passar isso que nós construímos aqui, esse carro que eu comprei junto com o meu marido, com a minha esposa, aqui com o meu cônjuge, eu quero ter o direito, quando eu morrer, passar para ele. Perfeito. Porque o que acontecia até então, o que era? O que acontecia era, morreu um,
Aí a família daquele é herdeiro e vai dizendo, esse bem é meu, mas esse bem foi comprado junto com o outro. E o direito do outro? Não, isso eu acho justíssimo. E o direito do outro? Justo. É uma mudança de comportamento, é uma mudança da sociedade. Isso. Sem dúvida que é. As pessoas até têm receio, às vezes, de falar nesse assunto, para não serem taxados de homofóbicos ou coisa parecida. Pois é. E eu acho que o assunto deve ser tratado abertamente. E, Geraldo, você sabe que nós vamos ter aqui no dia 19 agora, vai começar aqui em Maceió, né, no campus do UNIT, que é um evento que é promovido junto ao UNIT e o FAO, né, as duas juntas, que é a REABANE, quer dizer, o encontro que é o Encontro Equatorial dos Antropólogos Equatorial e a ABANE, que é a Associação Brasileira dos Antropólogos do Norte e Nordeste, né, que vão se reunir aqui agora, é dia 19, a abertura vai ser lá no centro, lá no Teatro Deodoro, e depois vai ser tudo no campus da UNIT, onde a gente vai discutir justamente isso, esses conflitos, esses novos direitos, essas novas, esse conhecimento está sendo produzido aí, porque é importante a gente saber isso. Com certeza. Porque nós estamos em um processo de mudança muito forte no Brasil. Exatamente. E isso não é ruim, isso é extremamente positivo. Eu acho altamente É extremamente positivo. Mas não é só sobre esse aspecto. É sobre todos os aspectos que essa mudança precisa acontecer. Exatamente. E eu acho que a antropologia tem uma contribuição enorme nisso aí, porque a antropologia ensina você a perceber o outro. E a perceber o outro não como ruim, maléfico, diferente, esquisito. É só como, né? Só como não é igual, é diferente. Assim como eu sou botafoguense, você é flamenguista, tem gente que... Não, velho, eu sou fluminense. Então, nas Laranjeiras em frente ao Fluminense. Então, eu sou botafoguense, você é fluminense, pronto. Nós estamos diferentes nisso. Claro. Né? O fato de eu ser católico ou ser da Umbanda, isso não me demoniza, nem deve ser demonizado. Com certeza. Né? O fato de eu ser homossexual ou não... Aliás, eu tenho uma teoria a respeito disso, dessa questão de religião, que eu acho que é excelente. Que é a seguinte, se eu tivesse nascido na Índia, o que eu era? Eu acreditava em quê? Não é? Quem era o meu Deus? Pois é. E eu não estava com a razão? Não é? Não é? Exatamente. Então eu olhava para o brasileiro, vou olhar para o brasileiro e vou dizer, cara é católico, o que é isso? Exatamente. Não tem nada a ver. Então, essa intolerância... E aí, essa palavra intolerante é um negócio muito complicado. Eu acho que a gente não tem que tolerar os outros, a gente tem que respeitar. Respeitar, sem dúvida. Porque você tolera aquilo que você não gosta. É verdade. E você não tem que gostar ou não, você tem que respeitar isso aí. E o documentarista, onde é que está? Quando eu faço as minhas pesquisas, eu sempre trabalho com a câmera. Muito bom. Sim, porque a câmera, para mim, é um caderno de campo. Certo. Né? É a oportunidade que eu tenho, por exemplo, de voltar a rever aquilo que eu vi. Às vezes você está fazendo uma entrevista com alguém e você está meio tenso. Né? Aí a pessoa às vezes pisca e você perde isso. Aquele sinalzinho que a pessoa mostrou um desconforto quando tratou um certo assunto, você pode voltar nisso quando você está com uma câmera. Muito bem. E esse também vai ser um dos assuntos que a gente vai discutir na REABANE, né? da reunião equatorial de antropologia. Você está convidado já para discutir uma outra coisa. Um prazer. Nós estamos, enquanto diretor de comunicação do Tribunal de Contas, nós estamos esse ano inaugurando a TV Cidadã do Tribunal de Contas, junto com a TV Senado e TV Aberta. E uma das coisas que eu quero fazer, e ali está o diretor de produção da TV Mar, mas que está colaborando também muito comigo nessas questões, e nós vamos fazer programas que cheguem realmente à discussão do público. E eu acho que o que você tem na mão e com essa vontade de documentário, chega lá. Será um prazer. Ok? Ok. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter convidado. Vamos marcar um outro, porque a conversa foi curta. Tá certo. Tá bom? Tá certo, então. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, os encontros estão marcados. Então, vamos lá, gente. Obrigado.